Zootopia 2 estreou nos cinemas essa semana, nós fomos assistir, tem um vídeo curto nosso falando objetivamente sobre o que a gente achou do filme, e esse aqui é um pouquinho mais longo, só pra gente falar com um pouco mais de detalhes. Sim, já vamos começar falando que a gente gostou muito do filme, ele continua tão bom quanto o primeiro filme, ele traz elementos novos pra dentro da história, né, Dudu? Sim, eu achei que esses elementos novos que são acrescentados, eles não perdem a característica original do filme, que é um grande problema dos filmes atuais. Toda vez que você tem uma continuação, às vezes são apenas continuações que o pessoal chama de caça-níquel, né? Que é pra ganhar dinheiro sem ter uma história realmente interessante pra ser contada. E aqui, pelo contrário, a história é sim interessante e ela é uma boa adição ao que foi apresentado no primeiro filme, né? Exato, né? Às vezes a gente fica com essa sensação de que o filme, como o Bruno disse, só foi criado pra criar bilheteria ou pra manter aquela franquia viva. E não, aqui eu acho que o filme tinha uma história muito bacana pra contar, principalmente porque ele estreita essa relação entre a Judy e o Nick, e isso é muito legal de ver. Ele traz uma outra camada também da cidade, né, de Zootopia, que a gente não imaginava. Sim. Ele repete, sim, algumas fórmulas ali, mas eu acho que nada que incomode, que atrapalhe a sua experiência no filme. É, porque se você pega o primeiro Zootopia, ele já não é aquele filme que vai fugir um pouco de alguns clichês, mas ele apresenta tão bem esses clichês que você simplesmente não os percebe e se diverte. Quando passa o filme, você ainda fica refletindo um pouquinho sobre a história que foi apresentada e você ainda começa a pensar, verdade, tem esse outro clichê, mas aquilo não incomoda. E nesse filme, eu acho que, já pra falar de uma coisa que me incomodou, acho que foi o que incomodou o Victor também, é que tem algumas conveniências que acontecem em alguns momentos para ajudar alguns personagens que poderia ter sido evitada. Esse vídeo é sem spoilers, tá? Então não tenha medo, a gente não vai falar nada que não deva. Mas a gente tem alguns momentos de conveniência que acontecem, que você fala, poxa, isso aqui foi pra facilitar, pra poder andar do ponto A pro ponto B. E o outro ponto de incômodo foi que alguns personagens novos que aparecem têm pouco tempo de tela. A gente sabe que é uma animação, não dá pra ser um filme um pouco mais longo, porque normalmente a animação é um pouco mais curta, mas ainda assim faltou um pouquinho mais de espaço. Mas nada desses dois pontos que eu citei tira o brilho do filme, né? O filme continua divertido. E o que pra mim sempre é muito interessante é ver essa adição de novos personagens, os animais, assim, qual a profissão que ele vai ter, qual a função que ele tem, que se relaciona com o nosso mundo real, né? Então isso eu fico assim, eu me divirto bastante com essa parte do filme. E tem muito isso, tá? Então não vou dar aqui spoiler, mas vocês vão gostar bastante dos novos personagens. E tem uma coisa que o Victor comentou comigo que ele tinha gostado bastante, e eu refleti sobre isso e faz muito sentido, é que a relação dos protagonistas é aprofundada nesse segundo filme, né? Não fica repetindo aquilo que aconteceu no primeiro, eles adicionam umas camadas, então é perceptível que houve um amadurecimento dos dois, a relação dos dois tá mais madura, né? Eles amadurecem enquanto personagens e enquanto relação entre os dois, isso, assim, né? Uma relação de amizade, enquanto pessoas, eles amadurecem, né? Pessoas, né? E assim, enquanto pessoas, eles amadurecem, né? Pessoas, né? E assim, o Nick, né, ele é muito, assim, divertido, o personagem dele, ele é muito sagaz, e a Judy, ela é muito determinada, né, ela é muito persistente, e é muito legal, às vezes, ver esse embate entre os dois, né, porque o Nick, às vezes, ele é meio preguiçoso, meio sagaz, aí ela é insistente, ela quer sempre ser a melhor. Sim. Então, ter esse embate da personalidade dos dois é muito divertido, e você vê que funciona, tem sinergia, assim, né. E acho que isso se relaciona com a nossa vida, né? Com as pessoas com quem a gente se relaciona, enfim. Isso é muito, assim, acho que agrega pra gente, enquanto pessoa. E eu queria comentar também da parte de crítica social. O primeiro Zootopia, ele traz um filme que ele te coloca pra cima, que você termina, poxa, eu quero ser como a Judy, eu quero conseguir as coisas pra vida, mas ao mesmo tempo ele tem algumas críticas sociais ali, como quebra de expectativas de alguns personagens, que ele brinca até aquele personagem que vai lá falar com o elefante, que tem uma excelente memória, e ele teoricamente seria esperado de não ter uma boa memória, e aí ele tem uma excelente memória, né? E nesse segundo filme continua essas quebras de expectativas em relação a alguns personagens. Isso é muito legal, porque mostra pra gente que a vida não é exatamente aquilo que a gente espera, e ainda tem uma crítica a respeito da questão da gentrificação, que é a destruição de um habitat de um grupo de animais ali, e tipo, o filme consegue trazer essa camada de crítica, mesmo que de plano de fundo, ainda assim, pra você refletir um pouquinho sobre o que tá acontecendo no nosso mundo, como as coisas vão andando. Então é um filme que equilibra bem esses elementos de crítica, de história, de engajamento, personagens carismáticos. Exato. E como no primeiro, ele fala também sobre o preconceito, né? Sim. Como, às vezes, mesmo que você queira fazer o correto, o certo, se você não destrói algumas estruturas que já estão estabelecidas, você vai continuar replicando o preconceito, né? Exatamente. Então, assim, isso que é legal no filme. Ele aborda isso de forma muito mais, assim, leve, sutil. Sim. Não é um filme, nossa, super
super militante, não é isso, mas Não. é muito legal porque você consegue entender de uma forma simples, né? Sim. Essa parte do preconceito. E assim, a trilha final é muito legal, fica na sua cabeça, você fica lá, Sim. todo mundo sai do cinema dessa forma. Ah, e vale lembrar, né, a gente falou no vídeo curto, mas só pra trazer aqui também o agradecimento, que a gente foi a convite do canal Dona Geek Sim. e também da Dona Disney. A gente ficou muito feliz com esse convite, foi super divertido, a gente ainda conseguiu levar uma amiga que também se divertiu muito, ajudou a gente lá a fazer algumas gravações. E conhecemos também artistas que dublaram os personagens. A gente tá muito chique, né? E eles foram super receptivos, a gente conseguiu tirar foto. Não deu assim pra conversar muito, porque eles estavam bem corridos, né? Tava bem disputado. Sim. A gente conheceu o Rodrigo Lombardi, a Monique Ozzy, a Thala Ayala. Tinham outros famosos lá também na Premiere. Sim. Então tinha umas ativações bem interessantes. Então realmente a Dona Geek, a Dona Disney e a agência BCBs que fez tudo isso acontecer. Que movimentou. Realmente deixa a gente muito feliz por ter participado desse momento. A gente, assim, o que a gente pode dizer pra vocês é um filme divertido, é um pouco inferior ao primeiro, mas é um filme que vale muito a pena. Isso não tira o brilho dele de forma nenhuma. Exato. É só uma questão de realmente expectativa minha, de quando eu fui assistir, gostei, me diverti, mas achei o primeiro um pouco melhor. Ah, e uma coisa, tá, gente, não é um merchan, mas assim, se você nunca foi no cinema, naquelas poltronas que elas reclinam, que você tem assim, uma mini escrivaninha do lado, você precisa ter essa experiência. E lá no Shopping Cidade Jardim tem isso, e foi muito divertido, assim, é Sim. muito confortável, você se sente em casa, né? Pra ir numa poltrona dessa, você tem que estar sem sono, porque senão você vai dormir. Mas assim, é realmente muito confortável. Você consegue pegar algumas sessões com preços mais acessíveis, não tem só no Cidade Jardim. Vários cinemas da cidade de São Paulo têm essa questão da poltrona reclinável, e que vale muito a pena, porque você assiste o filme lá de boazinha e pega o dia mais barato que você economiza ainda. Exato, pessoal. Bom, então o saldo é positivo, o filme é muito divertido. Não percam ele nos cinemas, ele ainda provavelmente vai continuar essa semana, né? Que vai entrar ainda dentro de algumas salas no cinema. Ah, vai ainda mais aí umas 3 semanas em cartaz, pelo menos. Exato. E aí depois conta pra gente aqui nos comentários o que você achou do filme também, se você se divertiu, e se você assistiu o primeiro, e se você também fez essa relação do primeiro pro segundo, né? De alguns pontos que a gente trouxe aqui. Um beijo, tchau, tchau. Obrigado.